Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 1, Coluna e Base da Verdade. Autor Esdras Mar. Título da semana 1, A Igreja, a Casa de Deus. Segunda-feira, ler com oração Apocalipse capítulo 4, versículo 5, que diz: Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. O Espírito 7 vezes intensificado. Graças ao Senhor, iniciamos uma nova série do Alimento Diário com o título A Igreja, Coluna e Base da Verdade, baseada nas 2 epístolas de Paulo a Timóteo. Querido leitor, ao ler esta mensagem, esteja em espírito de oração para ser enchido do Espírito que há nessas palavras. O Senhor determinou que abordássemos essas 2 epístolas porque este é o momento certo para isso. O tema desta semana é A Igreja, a Casa de Deus, em que discorreremos sobre os seguintes assuntos: as características da Igreja no tempo do fim, o destinatário dessas epístolas, quando e onde foram escritas, a Igreja como a Casa de Deus e o conteúdo da primeira epístola a Timóteo. A situação mundial aponta para a consolidação do palco para a vinda do Anticristo. Nestes últimos meses, vimos à luz da palavra do Senhor que hoje no mundo há muitas mentiras e ataques à mente das pessoas. Vimos também o grande dano que as redes sociais têm causado à população. O país do mundo que mais preza a democracia, os Estados Unidos da América, tem passado por sérias confusões, como os acontecimentos em sua última eleição, os conflitos para a posse do novo presidente eleito, a insurreição ocorrida em sua capital e a invasão do Capitólio. A atual pandemia tem exposto como as nações mais ricas lidam com a disponibilidade da vacina para o mundo. Sinto-me condoído pelos países mais pobres que não terão acesso tão cedo à vacina. Países como os Estados Unidos e os países da União Europeia estão nessa guerra para atender a si mesmos em detrimento das demais nações. Enfim, essa guerra pelas vacinas só demonstra que o mundo está caminhando rapidamente para o fim. Hoje precisamos da verdade. Sob a influência do pós-modernismo, o mundo tem rejeitado e colocado de lado a verdade. Não existem mais os valores humanos, pois tudo se tornou relativo. O que era tabu, hoje é aceito. Por conseguinte, a única esperança é a Igreja, onde estamos. É por essa razão que o Senhor quer falar fortemente conosco. Querido leitor, valorize o fato de estar na vida da Igreja. Não me refiro a uma organização religiosa, mas a Igreja real, que está envolvida em preparar e apressar a volta do Senhor, que busca crescer em vida, ataviando-se como a noiva de Cristo, alistando-se para tornar-se seu exército. Dentre os vários aspectos da Igreja descritos no livro de Efésios, 3 são muito importantes no tempo do fim: o corpo de Cristo, a noiva de Cristo e o exército de Cristo. Esses são os 3 pontos da progressão da Igreja no tempo do fim. A Igreja, como o corpo de Cristo, dá ênfase à função de seus membros. Temos visto a Igreja se compor como corpo. Deus quer preparar para seu Filho um corpo no qual todos os membros funcionem e não existam as classes de clérigos e leigos. Por essa razão, todos pregam o Evangelho, todos se esforçam para pastorear e apacentar os outros, todos oram e servem, cada um na sua função. Na Igreja, todos nós somos úteis. Não há nenhum membro sem função, porque todos são importantes, necessários e indispensáveis.
Quando a igreja como o corpo de Cristo estiver edificada e o Senhor voltar, ela será sua noiva. Não há menção do corpo de Cristo no reino, tampouco na Nova Jerusalém, pois o corpo de Cristo é para esta era, para formar a noiva. No final, o que teremos é a noiva e o exército. Depois da batalha de Armagedon, o exército também não será mais necessário, mas sim a noiva, que será esposa e permanecerá por toda a eternidade. Louvado seja o Senhor! Esses aspectos da igreja são de extrema importância, mas infelizmente raramente são mencionados no meio cristão. Que nossas palavras e orações estejam voltadas para satisfazer a vontade do coração de Deus. Leiamos Hebreus capítulo 10, versículo 9, que diz: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. A vontade do Filho era fazer a vontade do Pai. Leamos mais: Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6,10. Aqui está manifestado o conteúdo central da oração do Filho. Hoje, porém, quantos se preocupam realmente com o que está no coração de Deus? Quando oramos, será que pensamos só em nós? O que Deus quer hoje na igreja, no corpo de Cristo, é um grupo de filhos que façam sua vontade. Por milênios, a vontade de Deus não tem sido feita em sua totalidade. O reino de Deus ainda não está na terra de maneira plena. Deus quer trazer seu reino à terra e, para isso, precisa da igreja. No livro de Apocalipse, o apóstolo João não viu apenas a igreja como um candelabro de ouro com 7 lâmpadas para iluminar toda a terra. Ele também viu os 7 Espíritos de Deus diante do trono e no meio dele. Esses são, respectivamente, as 7 tochas de fogo e os 7 olhos do Cordeiro. Quando juntamos os 2 versículos, vemos que as 7 tochas de fogo são os 7 olhos do Cordeiro. Neste tempo final, a iniquidade está se multiplicando. Existe a pandemia da Covid-19, mas também existe a pandemia da iniquidade, isto é, a pandemia das mentiras e da desinformação, confundindo as pessoas e levando-as ao engano. Lamentavelmente, sinto dizer que até na igreja há um número de irmãos afetados e influenciados pelas mentiras espalhadas pela mídia. Contudo, assim como a iniquidade se multiplicou, o Espírito também se multiplicou. Em Apocalipse temos a menção dos 7 Espíritos. Não são 7 Espíritos separados, 7 unidades do Espírito. Na verdade, significa que o Espírito está 7 vezes intensificado. Podemos ilustrar dizendo que, em vez de ser uma lâmpada de 100 watts, é uma de 700 watts, ou seja, sua capacidade de iluminar aumentou 7 vezes. Hoje queremos estar conectados com Deus, cujo Espírito está 7 vezes intensificado. Nesse sentido, a igreja não pode mais estar debaixo de um alqueire. O alqueire era uma medida para medir cereais. A igreja não pode mais ficar encoberta por nossas ansiedades do dia a dia, pela embriaguez deste mundo e suas preocupações. Não podemos ter nosso coração sobrecarregado. Pelo contrário, a igreja precisa tirar o alqueire e retomar sua função de candelabro de ouro no alto de um monte para iluminar o mundo inteiro. Que seja essa nossa experiência atual. Pergunta de hoje: quais são os aspectos mais importantes da igreja no tempo do fim? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.